Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 52. Na aula de hoje, vamos abordar o método das substituições trigonométricas. Esse método, ele é muito útil quando você quer resolver integrais que envolvam expressões do tipo raiz de A2 menos x2, raiz de A2 mais x2 e raiz de x2 menos A2, onde A é uma constante real. Para cada um desses tipos de expressões, a gente vai sugerir aqui uma substituição para você eliminar a raiz quadrada da expressão. O objetivo aqui é você buscar uma substituição para essas expressões que estão aqui dentro da raiz e assim poder sumir com a raiz quadrada. Tá? Então vamos ver qual é o tipo de substituição indicada em cada uma dessas expressões. Vamos começar com a expressão raiz de A2 menos x2. Para esse tipo de expressão, a substituição indicada é x igual a A seno de θ. É a mais usada. Por quê? Porque se você faz x igual a A seno de θ na expressão, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, raiz de A ao quadrado menos A seno de θ ao quadrado. Então, isso vai ficar raiz de A ao quadrado menos A ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aí, se você coloca o A em evidência, então vai ficar entre parênteses 1 menos seno ao quadrado de θ. E a gente sabe, usando a identidade trigonométrica fundamental, 1 menos seno ao quadrado de θ é o mesmo que cosseno ao quadrado de θ. E a raiz disso é um módulo de A cosseno de θ. Pronto. Você conseguiu, então, eliminar a raiz. Tá? Bom, claro que vem junto depois do dx, mas aí vamos devagar. Na hora que chegar lá nos exemplos, a gente vai ver o que acontece quando você inclui o dx na sua expressão, né? Você vai ter que trocar o dx por uma expressão envolvendo dθ. E você vai obter, obviamente, a partir da derivação dessa equação. Tá? Vamos deixar para fazer isso quando chegar lá nos exemplos. Mas, por enquanto, vamos ver o que acontece com a expressão. Né? A raiz ela é eliminada como a gente queria. Aí, nessa expressão x igual a cosseno A seno de θ, quando você faz a substituição, a sua integral, que era em x, passa a ser uma integral em θ. Aí você resolve a sua integral na nova variável θ, e aí, no final, você quer voltar para a sua variável antiga x. Então, neste caso, você quer tirar o θ daqui, né? Bom, se o x é A seno de θ, isso significa que o seno de θ é x sobre A. E qual é a relação, qual é a função que a gente teria aqui para expressar o θ em termos do x sobre A? Bom, a função inversa, né? Quem é a função inversa do seno? É o arco seno, tá? Então, o θ se expressa em termos de x sobre A através da função inversa do seno, que é o arco seno. Ou seja, o θ é, portanto, o arco cujo seno é x sobre A. Primeira observação que a gente deve tirar aqui. A função arco seno de x sobre A, se você lembrar lá o gráfico dela, tem esse aspecto aqui, né? O arco seno de x, o domínio dele está entre 1 e menos 1. Então, o arco seno de x sobre A, o domínio dele vai estar entre A e menos A. Então, a função y igual a arco seno de x sobre A é definida para os valores de x que estiverem entre menos A e A.
Em outras palavras, o x sobre a tem que estar entre menos 1 e 1. Claro que aqui a gente supõe o a positivo, tá bom? E as imagens têm que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, isso significa que o meu θ vai ter que estar... Para que eu expresse o θ como arco seno de x sobre a, isso será possível desde que o θ esteja entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Você volta para a variável antiga, você vai ter que transformar o resultado da sua integral, que você encontrou, que está na nova variável θ, na variável antiga. E essas expressões, elas podem vir em termos de seno de θ, e ou cosseno de θ, e ou secante de θ, etc. Ou seja, elas podem estar expressas em termos das funções trigonométricas. Então, é importante que você conheça as expressões trigonométricas do θ. Então, para você determinar essas expressões, é importante que você construa um triângulo retângulo com essas informações que você tem. Tá? Por exemplo, eu quero que o x seja igual a seno de θ, ou seja, que o seno de θ seja x sobre a. Então, eu vou construir um triângulo retângulo em que o seno de θ seja x sobre a. Então, eu construo um triângulo retângulo com um ângulo θ agudo, né? E de modo que o cateto oposto seja igual a x e a hipotenusa seja igual a A. Tá? Porque, claro, eu faço isso para o θ entre 0 e π sobre 2. Para o θ entre π sobre 2 e menos π sobre 2, você faz uma adaptação da figura, levando em conta, né, a definição das funções trigonométricas nos demais quadrantes. Tá? Então, essa obtenção aqui é para o θ restrito aos valores de 0 e π sobre 2. Tá? Então, por isso que você pode particularizar esse triângulo, então, supondo que o cateto oposto é x e a hipotenusa é a, de modo que o seno de θ fique cateto oposto sobre a hipotenusa. E nessas definições, quem será o seu cateto adjacente? Bom, aí é questão de você fazer aqui, usar o triângulo, a relação de Pitágoras. Você sabe que a ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o y que você está buscando é exatamente a expressão inicial do problema. A raiz de A2 menos x2, que é a expressão que a gente fez a substituição. Então, com isso, você é capaz de tirar o cosseno de θ. Por exemplo, note que aqui, ó, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é a raiz de A2 menos x2 sobre a hipotenusa. Então, fica assim, cosseno de θ é a raiz de A2 menos x2 sobre A. A tangente de θ, você também consegue tirar, vai ser o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente. Raiz de A2 menos x2. Etc, né? Então, com isso você tira todas as demais 6 funções trigonométricas. Vamos ver um exemplo de aplicação? Bom, então, vamos ver um exemplo para ilustrar este caso. Calcule a integral de x ao quadrado dx sobre a raiz de 9 menos x2. Então, você vê que no seu denominador você tem uma expressão do tipo raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado com a igual a 3. Tá, esses exemplos, eles são bonitinhos, né? Você vê aqui que 9 ao quadrado de 3, mas você tem que ficar atento ao seguinte, mesmo que você não tivesse aqui o quadrado de um número inteiro, fosse, por exemplo, 5 menos x2, ainda assim, você teria que enxergar essa expressão como uma expressão do tipo A2 menos x2, com A agora igual a raiz de 5.
tá? Então, você sempre procure adaptar a sua expressão ao formato do método, da teoria do método, ok? Então, pronto, né? Qual é a substituição indicada aqui? X igual a seno de θ com A igual a 3, certo? Então, você vem aqui e troca o A por 3. Então, ficou x igual a 3 seno de θ. Bom, então, quem vai ser o dx? Dx vai ser a derivada do 3 seno de θ, que é 3 cosseno de θ, vezes dθ. Ok? Bom, então agora você vai e substitui lá na sua expressão o x. Então, a integral vai ficar como? X ao quadrado, ou seja, 3 seno de θ ao quadrado, vezes o dx, que é 3 cosseno de θ dθ, sobre a raiz de 9 menos x ao quadrado, que é 3 seno de θ ao quadrado. Aí você faz as contas. Então, fica 9 seno ao quadrado de θ, vezes 3 cosseno de θ dθ. E essa expressão aqui de baixo, a gente já sabe que ela vale o quê? A cosseno de θ. Lembra? Quando a gente fez para o caso geral, olha lá, a gente desenvolveu, o que a gente concluiu? Que a raiz de A2 menos x2 é quem? É o módulo de A cosseno de θ. Tá? Ou então você vem e faz de novo as suas contas aqui, para o caso em que o A é igual a 3, vai ser totalmente análogo, então o que você vai encontrar aí é o módulo de 3 cosseno de θ. Tá? Ou ainda, se você não quiser memorizar nada, é só você continuar o desenvolvimento. Isso vai dar 9 menos 9 seno ao quadrado, bota o 9 em evidência, então entre parênteses fica 1 menos seno ao quadrado de θ, que é o cosseno ao quadrado de θ, vai ficar, portanto, a raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ, que é o módulo de 3 cosseno de θ. Tá? Como a gente já fez essas contas uma vez para o caso genérico, agora nos casos particulares a gente vai apenas substituir os valores, para andar mais rápido, inclusive, tá bom? Bom, aí, veja, na substituição x igual a 3 seno de θ, a gente sabe que o θ é o arco seno de x sobre 3. A gente quer tirar o θ em função de x usando a função arco seno, desde que o θ, como a gente viu na definição do arco seno, esteja entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá? E nesse intervalo, quando o θ está nesse intervalo, o seu ângulo ele vai estar aqui, ó, no primeiro e no quarto quadrantes. E nesses quadrantes, o cosseno de θ é o quê? Positivo. Tá? Então, isso significa que o módulo do 3 cosseno de θ é o próprio 3 cosseno de θ, que é... Então, a sua integral I equivale a você, então, portanto, tirar o módulo, né? Então, a gente tira o módulo, próximo passo, simplifica 3 cosseno de θ com 3 cosseno de θ, bota esse 9 para fora, então ficou 9 integral do seno ao quadrado de θ dθ. Simplificou bem, né? Agora, o próximo passo é você usar a fórmula do arco metade. Lembrando que seno ao quadrado de θ é o mesmo que 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, vai ficar 9 meios. E agora você integra. A integral de dθ é θ menos. E a integral do cosseno de 2θ, a gente sabe, é o seno de 2θ sobre 2. Ok? Então, isso vai ficar como 9 meios de θ menos 9 meios. Veja, agora
é conveniente que você substitua o seno de 2θ por 2 seno de θ dθ. Porque quando a gente voltar na variável antiga x, a gente vai precisar conhecer o seno de θ e não o seno de 2θ. Da mesma forma, vamos precisar do cosseno de θ e não do cosseno de 2θ. Lembra? Porque o que a gente tem é a relação entre as variáveis x e θ, e não entre x e 2θ. Então, o recomendável aqui é você usar a fórmula do arco duplo, transformando o seno de 2θ em 2 seno de θ dθ. Mais uma constante arbitrária de integração que eu vou chamar de C. Tá? E aqui, olha, você agora cancela esse 2 com esse 2, então ficou 9 meios. Vou deixar o 9 meios em evidência. Então fica θ menos seno de θ, cosseno de θ, mais constante. Bom, o próximo passo agora é achar o θ, o seno de θ e o cosseno de θ. Tá? O θ nós já temos. Tá aqui. Ok? Então, θ é o arco seno de x sobre 3. Temos também o seno de θ, né? Nós achamos o θ, agora vamos encontrar o seno de θ. O seno de θ nós temos também, ó, é a partir dessa relação aqui, né? Ó. Se x é 3 seno de θ, então seno de θ é x sobre 3. E está faltando agora quem? O cosseno de θ. É aí que entra, então, aquele triângulo que eu falei para vocês lá na hora que a gente apresentou o método. Tá? Você constrói, então, um triângulo de ângulo agudo, θ. Você vai particularizar aqui o θ entre 0 e π sobre 2. Tá? Embora o θ esteja entre menos π sobre 2 e π sobre 2, você pode particularizar o seu triângulo para o caso em que o θ está entre 0 e π sobre 2. Porque quando se o θ estiver no quarto quadrante, entre menos π sobre 2 e 0, é só você fazer uma adaptação. Lembrando lá as definições das funções trigonométricas no círculo trigonométrico. Tá? Aqui a gente vai usar a definição das funções trigonométricas no triângulo retângulo. E a gente sabe que o seno de θ, por ser x sobre 3, então você constrói um triângulo retângulo que tenha cateto oposto igual a x e hipotenusa igual a 3. E como a gente viu, o outro cateto será, portanto, a raiz de 9 menos x2. Lembra que a gente viu isso na generalização? Olha lá. O outro cateto é exatamente a raiz de A2 menos x2. No caso aqui com A igual a 3, então é a raiz de 9 menos x2. Então pronto. Com isso eu tenho o cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, que é a raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Então pronto. Já achamos também o cosseno de θ. Então agora é só você substituir na expressão do i, o θ, o seno e o cosseno. Então vai ficar como? I igual a 9 meios, que multiplica o θ, que é o arco seno de x sobre 3, menos seno de θ, que é o x sobre 3, e o cosseno de θ, que é a raiz de 9 menos x ao quadrado sobre 3, mais uma constante c. Tá? Bom, aí, eliminando os cochetes, o resultado final fica 9 meios do arco seno de x sobre 3. Nesse produto aqui vai ficar x raiz de 9 menos x2 sobre 9. O 9 do denominador cancela com o 9 do numerador quando você for multiplicar o 9 meios por essa expressão. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar menos 1 meio de x, a raiz de 9 menos x2, mais uma constante arbitrária de integração C. Tá bom?
Então, pronto. Com isso, resolvemos a integral. Bom, agora vamos para a expressão do tipo raiz de A2 mais x2. Então, para expressões desse tipo, a dica é você usar a substituição x igual a A tangente de θ. Porque você sabe que A ao quadrado mais x ao quadrado vira A ao quadrado mais A ao quadrado tangente ao quadrado de θ, quando você substitui o x. E aí, você colocando o A ao quadrado em evidência, fica entre parênteses 1 mais tangente ao quadrado de θ, e isso é o quê? Secante ao quadrado de θ. Então, essa expressão, ela vira a raiz de A2 secante ao quadrado de θ. Que é o módulo de A secante de θ. Então, aí você consegue eliminar a raiz, tá? Na substituição x igual a A tangente de θ, você, depois que você fizer a substituição e trabalhar na variável θ, resolve a sua integral e depois, no último passo, você quer voltar para a variável x. Então, x igual a tangente de θ te dá o quê? Que a tangente de θ deve ser x sobre A. Tá? A primeira informação é essa. E aí você gostaria de tirar o θ em termos do arco tangente de x sobre A. E aí, levando em conta as restrições do arco tangente de x, a gente sabe que a imagem da função arco tangente, aqui no caso indicado pela variável θ, deve estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Para que você possa usar essa relação aqui, θ igual ao arco tangente de x sobre A, você precisa impor a restrição que θ esteja entre menos π sobre 2 e π sobre 2, intervalo aberto, tá bom? E nesse intervalo, você sabe que, de novo, né, esse intervalo representa os ângulos que estão no primeiro quadrante e 4 quadrantes, e nesses quadrantes o cosseno é positivo e, portanto, a secante também é positiva, porque a secante é o inverso do cosseno. Isso significa, portanto, que nesse intervalo aqui, o seu módulo de A secante de θ é o próprio A secante de θ. Tá? Pois a justificativa é o fato de que o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, vamos fazer um exemplo de aplicação para expressões desse tipo. Vamos calcular. Então, você vê que essa expressão aqui é uma expressão do tipo A mais x2 para A igual a 2, né? Claro que você pegou aqui um quadrado de um número inteiro, 4, mas poderia ser uma expressão não tão bonitinha assim. Imagina, se fosse 3 mais x2, né? Então, você teria que pensar nessa expressão aqui com A igual a raiz de 3. Tá bom? Então, você adapta a sua expressão ao formato A2 mais x2. Tá? Aqui é ao quadrado. Então, você está com uma expressão do tipo A ao quadrado mais x ao quadrado com A igual a 2. Então, qual é a substituição neste caso? É x igual a A tangente de θ, com A igual a 2. Então, você troca o A por 2. Então, o dx vai ser quem? Vai ser 2, derivada da tangente, que é secante ao quadrado de θ. Então, o seu dx virou 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. E agora joga na expressão da integral. Então, vai. No lugar de dx, você põe 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre a raiz de 4 mais x2,
que vai ser 4 vezes tangente ao quadrado de θ, e isso é 2 secante ao quadrado de θ dθ. E aqui, né, se você põe o 4 em evidência, então vai ficar a raiz de 4 que multiplica 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado. A raiz de 4 secante ao quadrado vai ser o módulo de 2 secante de θ, que é o próprio 2 secante de θ. Tá? Claro que eu já estou usando aqui essa informação, tá? Já estou usando direto aqui essa informação para o caso em que o A é igual a 2. Então tá aí, 2 secante de θ. Agora você simplifica, faz as simplificações. Corta 2 com 2, essa secante com uma secante lá do numerador. Então, a sua integral vai ficar secante de θ dθ. Integral da secante de θ dθ. Tá? Bom, e agora usa o fato de que a integral da secante é quem? É o ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Tá? Resultado da tabela. E também a gente já calculamos essa integral aqui na última aula, na aula de número 51. Então, agora eu quero voltar para a variável x. Então, o que você vai fazer agora? É usar o triângulo. Fazer da mesma forma que a gente fez para o caso da substituição x igual a A seno de θ. Vamos fazer aqui também um triângulo. Criar um triângulo retângulo de ângulo agudo θ. Veja, quando você faz a sua substituição x igual a A tangente de θ, significa que o tangente de θ é x sobre A. Ok? Então, aqui você vai criar um triângulo de ângulo agudo θ, tal que a tangente de θ seja x sobre A, e aí você considera um triângulo de cateto oposto x e cateto adjacente A, se você considera x o seu cateto oposto e A o seu cateto adjacente. Com isso, você cria um triângulo e cuja hipotenusa, de acordo com o teorema de Pitágoras, vai ser, portanto, a raiz de A2 mais x2. E com isso você tira, então, as outras funções trigonométricas de θ, o seno, cosseno, etc. No caso aqui, eu preciso de quem? Da secante de θ e da tangente de θ. Certo? A tangente de θ eu já tenho, é x sobre A, e no meu caso aqui o A é quanto? É 2. Então, a tangente de θ é x sobre 2. E a secante de θ, por ser o inverso do cosseno, então ele vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. A hipotenusa, que é a raiz de A2 mais x2, sobre o cateto adjacente, que é A. E no meu caso, desse exemplo em particular, o A vale 2, então isso é a raiz de 4 mais x2 sobre 2. Tá bom? Então, a sua integral, portanto, vai ficar o ln do módulo da secante de θ, que é a raiz de 4 mais x2 sobre 2, mais a tangente de θ, que é x sobre 2. Mais uma constante c. Você pode simplificar essa expressão. E toda vez que der para simplificar, você deve simplificar. Isso é o mesmo que o logaritmo do módulo da raiz de 4 mais x2 mais x sobre 2. Você coloca todo mundo sobre o mesmo denominador, 2. E agora eu uso o fato que o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, isso fica o log do numerador menos o log do denominador, que é o módulo de 2, que é 2. Mais sua constante C. E agora, olha, você vem aqui e chama isso aqui de K. Porque ln de 2 é outra constante. Então, você vai absorver essa constante junto com C e formar uma nova constante. Então, o resultado da sua integral vai ficar.
E agora, finalmente, vamos analisar a situação em que a gente tem expressões do tipo a raiz de x2 menos a2. Neste caso, a substituição indicada é fazer x igual a secante de θ. Por quê? Porque quando você faz x igual a secante de θ, então o x ao quadrado menos a ao quadrado vai ficar a2 secante ao quadrado de θ menos a ao quadrado. Aí, se você coloca o a ao quadrado em evidência, então, entre parênteses, vai ficar secante ao quadrado de θ menos 1. E a secante ao quadrado de θ menos 1 é quem? É a tangente ao quadrado de θ. Lembra? Nós estamos usando de novo a mesma identidade, porém, numa forma equivalente. Mas a identidade, ela vem da mesma expressão que diz que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Então, dessa identidade, você pode tirar a tangente ao quadrado de θ em função da secante ou a secante em função da tangente. Tá? Essa expressão, portanto, vai ficar igual a raiz de A2 tangente ao quadrado de θ. E aí, quando você tira a raiz, isso vai dar o módulo de A vezes a tangente de θ. Bom, quando você faz x igual a secante de θ, você conclui que o seu secante de θ é x sobre A. E aí você gostaria de expressar a sua variável θ usando a função arco secante de x sobre A, aqui no caso. Tá? Então, para a gente concluir que o θ é o arco secante de x sobre A, você tem que recorrer à função arco secante e olhar para lá, na definição dessa função, as restrições. Tá? E na definição do arco secante, as restrições que a gente tem lá é o seguinte, fica como tarefa para vocês fazerem essa consulta. A gente fez um estudo completo das funções trigonométricas inversas numa dessas aulas passadas aí. Não me lembro mais o número da aula, tá? Mas é só você fazer a consulta nessa referida aula e dar uma revisão sobre as funções arco secante de x. No caso aqui, o arco secante de x sobre A, para o caso em que o x, para o domínio em que o x sobre A é maior ou igual a 1, o θ deve estar entre 0 e π sobre 2, podendo ser igual a 0, mas estritamente menor do que π sobre 2. No domínio em que o x sobre A é menor ou igual a menos 1, o θ deve estar no domínio π sobre 2 menor que θ menor ou igual a π. Então, se a gente se restringir nesse domínio aqui, em que o x sobre A é maior ou igual a 1, então você conclui que o θ deve estar entre 0 e π sobre 2. Tá? E neste domínio, a tangente de θ ela é positiva. E, portanto, que essa expressão aqui ela vai ser igual a tangente de θ se o θ estiver entre 0 e π sobre 2. E vai ser menos a tangente de θ se o θ estiver entre π sobre 2 e π. O arco secante x sobre A, ele fica restrito aos valores de θ entre 0 e π sobre 2 e π sobre 2 e π. Certo? Que é o conjunto imagem da função arco secante. Pela definição da função arco secante. Tá? Então, quando o θ estiver no primeiro quadrante, ou seja, valores entre 0 e π sobre 2, a tangente é positiva. Então, o módulo de A tangente de θ é o próprio A tangente de θ. E se o θ estiver entre π sobre 2 e π, ou seja, no segundo quadrante, você sabe que neste quadrante a tangente é negativa e, portanto, o módulo de A tangente será menos A tangente de θ.
Tá? Então, você tem que tomar cuidado, olhar essa observação. Onde que você está? Em qual domínio do θ você está? Tá certo? Porque você não pode simplesmente tirando os módulos de A tangente neste caso, não. Você tem que avaliar onde que você está. E quem vai estabelecer esses domínios é o domínio de definição da sua expressão x sobre A. Se você está numa região em que x sobre A é maior ou igual a 1, ou numa região em que o x sobre A é menor ou igual a menos 1. Então, vamos fazer um exemplo de aplicação. Resolva a integral dx sobre a raiz de 25x ao quadrado menos 4 no domínio x maior que 2/5. Isso está aparentando ser uma expressão do tipo raiz de x2 menos a2. Não exatamente, porque tem esse 25 aqui, né? Mas esse problema você resolve. É só você colocar o 25 em evidência. Então, se você põe o 25 em evidência, então, entre parênteses, vai ficar x2 menos 4 sobre 25. E aí, a raiz de 25 é 5, ela pode cair para fora da sua integral. Então, ficou em 1/5 da integral de dx sobre a raiz de x2 menos 4 sobre 25. Pronto. Agora está no formato x2 menos a2, para a igual a 2/5. Tá? De novo, chama atenção que as coisas nem sempre são tão bonitinhas assim. Eu poderia ter uma expressão do tipo x2 menos 1/3. Então, o A seria o quê? A raiz de 1/3, que é 1 sobre raiz de 3. Okay? Então, que tipo de substituição que você tem que fazer? É do tipo x igual a secante de θ. No meu caso aqui, o A é quanto? 2/5. Então, você vai trocar o A por 2/5. Bom, e aí, com isso, você tira o seu dx, que vai ser 2/5, a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Tá bom? E agora, joga lá na expressão, substitui, né? Então, vai ficar integral 1/5 da integral de... Bom, o dx se substitui por 2/5 secante vezes tangente. E embaixo vai ficar o quê? x2 menos 4 sobre 25. Aí, se você substitui o x2, o x por 2/5 secante de θ, então vai ficar 4 sobre 25 secante de θ, menos 4 sobre 25. Põe o 4 sobre 25 em evidência, então fica entre parênteses secante ao quadrado de θ menos 1, que é o tangente ao quadrado de θ. A raiz disso, portanto, vai ser a raiz de 4 sobre 25 vezes tangente ao quadrado de θ, que é módulo de 2/5 tangente de θ. Tá? Então, isso aqui vira módulo de 2/5 vezes tangente de θ, que é o módulo de A tangente de θ, como a gente viu aqui na situação genérica. Tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui o sinal da integral. Bom, o módulo de 2/5 é 2/5. Então, isso fica integral. Então, eu posso cancelar o 2/5 com esse 2/5 daqui. E o resultado vai ficar secante de θ vezes tangente de θ de θ sobre o módulo da tangente de θ. Agora, temos que ver o que fazer com esse módulo. Né? Temos que tirar o módulo. Então, temos que ver se a gente está no domínio em que o módulo da tangente de θ será tangente de θ ou menos tangente de θ. Vamos olhar para o domínio do enunciado. Ele quer que você resolva a sua integral no domínio x maior do que 2/5. Ou seja, no domínio x maior do que a. Né? Então, o seu domínio é esse, é x maior do que a, que no meu caso do exemplo aqui é o 2/5.
Então, isso está me dizendo o quê? Que o x sobre a é, portanto, o quê? Maior do que 1. Né? O x sobre a, que é o x sobre 2 quintos, que é o mesmo que 5x sobre 2, é o quê? É maior do que 1. Tá? Então, você está no domínio em que o x sobre a maior ou igual a 1. Então, isso significa o quê? Que o seu θ está entre 0 e π sobre 2. E neste domínio, você sabe que a tangente de θ é positiva. Então, o módulo da tangente é o próprio tangente. Então, a sua integral vai ficar como? Agora, você vem aqui, ó, simplifica tangente de θ com tangente de θ. Então, isso fica 1/5 integral secante de θ dθ. Bom, a integral da secante é o ln do módulo da secante mais tangente. De novo, essa integral aparece aqui para a gente, né? Temos que achar agora a secante, porque a tangente de θ nós já temos, né? E quando você faz a substituição, desculpa, temos que achar agora a tangente de θ, porque a secante de θ você já tem, né? Quando você faz a substituição x igual a 2 quintos secante de θ, você está dizendo para mim que a secante de θ é x sobre 2 quintos, é o x sobre a, tá? Então, quando você faz x igual a 2 quintos da secante de θ, você está dizendo para mim que a secante de θ é x sobre 2 quintos, que é 5x sobre 2. Então, secante de θ já temos. Agora, vamos calcular a tangente. Então, agora você vem aqui de forma similar, você monta um triângulo retângulo de ângulo agudo θ. Você sabe que o θ está entre 0 e π sobre 2, então é um ângulo garantidamente agudo do primeiro quadrante. E aí você, então, cria um triângulo retângulo, de modo que, como a secante de θ é x sobre 2 quilos, e por outro lado, como a secante de θ é a hipotenusa sobre o cateto adjacente, então você vai criar um triângulo retângulo em que a hipotenusa meça x e o cateto adjacente meça 2 quintos. E aí você conclui que esse lado aqui, o cateto oposto, ele vai medir exatamente o x quadrado menos a quadrado. Bom, aí se você substitui o a, então fica x2 menos, o a é 2 quintos, então vai ficar 4 sobre 25. Ou, se quiser, raiz de 25x2 menos 4 sobre a raiz de 25, que no caso é 5. Tá? Então, agora vamos fazer as substituições, né? Eu quero o secante de θ e a tangente de θ. Secante de θ eu já tenho, vale 5x sobre 2. Eu só preciso agora de quem? Da tangente de θ. A tangente de θ eu tiro daqui desse triângulo retângulo. Tangente de θ, que é o cateto oposto, que no meu caso é a raiz de 25x2 menos 4 sobre 5, sobre o cateto adjacente, que é 2 quintos. Então, o resultado disso dá a raiz de 25x2 menos 4 sobre 2. Então, está aí a tangente de θ. O próximo passo agora é jogar na expressão da integral. Né? A integral é 1/5 do ln do módulo da secante de θ, que é 5x sobre 2, mais a tangente de θ, que acabamos de calcular, é a raiz de 25x quadrado menos 4 sobre 2,
mais uma constante C. Agora, se você aplica aqui as propriedades do logaritmo para poder deixar a expressão mais simplificada, né? Então, você escreve o que está dentro dos módulos numa fração de denominador único igual a 2, aplica a propriedade que diz que o log do quociente é a diferença dos logs, e aí vai ficar, então, I igual a 1/5 do ln do módulo do numerador. Depois vem menos 1/5 vezes o ln de 2, o denominador. Tá? Esse menos 1/5 ln de 2, você soma, junta com a constante C e chama essa nova constante, sei lá, de K, né? Então, a sua expressão, o resultado, portanto, fica mais simples. Então, está aí o resultado da nossa integral. Agora, vamos fazer um exemplo que mostra que a substituição trigonométrica ela é útil para ajudar você, para te ajudar a calcular uma integral que contenha uma potência inteira de um binômio quadrático do tipo A2 mais x2, A2 menos x2 e x2 menos A2. Tá? Então, vai ser um exemplo em que você tem, no integrando, uma daquelas três expressões que aparecem dentro da raiz quadrada. Só que aqui também a gente vai observar que você vai ter que adaptar a sua expressão de modo que ela fique num daqueles três formatos, tá? Então, vamos ver como que fica aqui neste caso. Se você olha para esse integrando, y2, se você olha para a expressão y2 menos 2 raiz de 3y mais 7, aqui, qual que é a indicação? Trinômio do segundo grau, imediatamente você pensa em quê? Você pensa em completar quadrado, tá? Então, completando quadrado, y2 menos 2 raiz de 3y, seu candidato ao b para formar o b ao quadrado é o raiz de 3, né? Porque se você pensa na expressão y menos b ao quadrado, o desenvolvimento dá o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o segundo candidato é raiz de 3. Então, você precisa do raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, então você soma 3 e subtrai 3 para não alterar a sua expressão original, tá? Mais o 7, que é da expressão. Pronto. Agora, o que você observa aqui, que esse trinômio é y menos a raiz de 3 ao quadrado. E menos 3 com mais 7 deu quanto? 4. Então, essa sua expressão, então, a sua integral se reescreve como? Então, a sua integral agora ficou nesse novo formato aí. E aí, se você fizer uma substituição prévia, chama y menos raiz de 3 de x, então o seu denominador vai ter a cara x ao quadrado mais 4, que é o quê? Uma expressão do tipo x2 mais A2, né? Que você pode escrever o x2 mais 4 como x2 mais 2 ao quadrado. E nas expressões do tipo x2 mais A2, a substituição trigonométrica indicada é qual? É a tangente de θ. Certo? E como você faz uma substituição linear, né? X e y são do primeiro grau, então isso mostra que o seu dx é igual a dy. Então, a sua substituição prévia, ela mantém a mesma diferencial, né? A menos de constante, porque se fosse uma coisa do tipo 2y menos raiz de 3, seria
dx igual a 2dy, por exemplo. Agora, aqui, veja, é altamente recomendável que vocês façam a substituição completa, tá? Faça a substituição tanto da variável de integração quanto dos limites de integração. Não é recomendável você encontrar a primitiva na variável x, depois volta na variável y, depois substitui pelos limites de integração originais. Não recomendo, tá? Porque isso pode complicar demais a sua expressão na hora de você voltar na variável antiga. Então, é preferível você alterar os limites de integração, porque aí você dá tchau para a integral antiga e começa a trabalhar com a nova integral para frente. E aí você não tem mais ficar voltando para trás. É só seguir para frente, tá? Então, você economiza muito mais e as chances de você acertar são maiores, tá? Do que se você fizer do outro jeito. Então, vamos fazer isso. Quando o y é igual a raiz de 3, quem é o x? Bom, é só jogar aqui na expressão que relaciona as variáveis, né? Então, você vai ter x igual a raiz de 3 menos raiz de 3, que é zero. Bom? E quando o y for o limite superior 2 mais raiz de 3, o limite superior de integração, de novo, joga na expressão x igual a y menos raiz de 3. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3 menos raiz de 3, portanto, dá x igual a 2. Então, você obtém os seus novos limites de integração, que são 0 e 2. Então, agora vai lá e muda na sua integral. Então, a integral vai ficar integral de 0 a 2 de dx, que o seu dy é o dx, e a expressão do denominador que virou x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Inclusive, se você tenta achar a sua primitiva na variável y e volta para usar os limites de integração raiz de 3 e 2 mais raiz de 3, olha a complicação. Você vai ter que trabalhar com expressões algébricas envolvendo a raiz de 3. Então, isso vai testar a sua habilidade com radicais, tá? As chances de você errar aumentam. Então, para que isso? Então, mais uma vez eu insisto, tá? Faça a substituição completa. Aí é aquilo que eu falei, né? Você tem aqui uma expressão, você tem aqui uma potência, no caso, uma potência quadrática, de uma expressão do tipo x2 mais a2. Então, é aquilo que eu falei, né? Aqui, a substituição do tipo x igual a tangente de θ, que é o nosso caso, facilita bastante, ajuda bastante, mesmo que não seja a raiz de x2 mais a2, mas uma potência desses termos, x2 mais a2, ou x2 menos a2, ou a2 menos x2, também resolve, facilita bastante quando você usa a substituição trigonométrica. Tá bom? Então, é o que nós vamos fazer aqui. Próxima substituição é fazer x igual a 2 tangente de θ. Então, com isso, você tira que o dx vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. E, de novo, vamos alterar os limites de integração, tá bom? Então, quando x é zero, o que você vai ter? 0 igual a 2 tangente de θ, certo? Ou seja, você vai ter tangente de θ igual a zero. Aí, se você quer usar, se você usa a função arco tangente, né, a função inversa, que é o arco tangente, então o θ será o arco tangente de zero. E o arco tangente de zero é zero, né? Qual é o arco cujo tangente é zero? O zero, tá? E quando você faz agora x igual a 2, que é o outro limite de integração, o limite superior, então vai te dar 2 igual a 2 tangente de θ. Portanto, tangente de θ igual a 1. E aí, daqui você conclui que o θ é o arco tangente de 1. Bom, o arco tangente de 1 é π sobre 4, né? Qual é o arco cuja tangente é 1? É π sobre 4. Aqui, de novo, né, os limites são ajeitadinhos, bonitinhos, para que tudo dê certo, redondinho, mas você poderia ter números reais arbitrários aqui nesses limites de integração, entendeu? Após a substituição, tangente de θ igual a 1/7.
Tá? Ou tangente de θ igual a 3/8. Aí quem será o θ? O arco tangente de 1/7? O arco tangente de 3/8? Aí o que você tem que fazer? Consultar, fazer os cálculos numa calculadora. Aí é a hora de você trabalhar, então, com os números reais na sua forma decimal. Tá? Então, quando o arco tangente de um número, se esse número não for um número notável, que está ali previsto naquelas tabelas dos arcos notáveis, então, o jeito de calcular arco tangente de números reais é usando calculadora. Tá? E aí você vai trabalhar, então, com os limites de integração na sua forma aproximada de números reais por uma aproximação em formato decimal. Tá? Bom, então, como que fica a sua integral? Então, de x igual a zero, virou θ igual a zero. Então, agora, na nova variável, o θ varia de 0 a π/4. Aí vem dx, que é 2 secante ao quadrado de θ dθ, sobre... Bom, x2 mais 4, você faz aqui o x igual a 2 tangente de θ, então vai ficar 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Põe o 4 em evidência, entre parênteses, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de θ, que é o secante ao quadrado de θ. Então, você vai ficar no final com 4 secante ao quadrado de θ ao quadrado. Continua. Simplifica o 2 com 16, fica 1/8. Integral de 0 a π/4. Secante ao quadrado, você corta com secante à quarta, então sobra... Bom, o inverso da secante ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Então, você tem que agora resolver essa integral aí. Então, fica 1/8 de 0 a π/4. E o cosseno ao quadrado de θ, que é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Isso vai ficar 1, eu vou jogar esse 2 para fora, então fica 1 sobre 16. Agora eu integro, né? A integral de dθ é θ, e a integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Com θ variando de 0 a π/4. Então, aí o teorema fundamental do cálculo. Então, vai ficar 1 sobre 16. Agora, se faz o θ igual a π/4. Então, fica π/4 mais 1/2 do seno de 2 vezes π/4, que é π/2. Depois vem menos. Aí você faz o θ igual a 0, vai ficar 0 mais o seno de 0 sobre 2, que é 0. Entendeu? Então, isso vai dar... Então, com isso, você finaliza a sua integral definida. Tá? Vamos agora ao último exemplo da aula. Calcule a área delimitada pela elipse x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Então, é um exercício interessante para a gente aplicar aqui as integrais, as substituições trigonométricas. Eu vou supor aqui uma elipse em que o semi-eixo A é maior do que o semi-eixo B. Vamos calcular a área de 1/4 da elipse. Tá? E aí, usando a simetria, a área total vai ser 4 vezes a área deste 1/4 de elipse. Tá? E a área vai ser o quê? A integral. Os vértices do eixo do x têm coordenadas A0 menos A0, né? E os vértices da elipse no eixo dos y têm coordenadas 0b e 0 menos b. Se eu me restringo a 1/4 da elipse, então a área que eu estou buscando
como a gente viu, vai ser dada pela integral definida de x igual a 0 a x igual a A do f de x dx, onde f de x representa a função correspondente a 1/4 da elipse, que está aí representado nessa curva na cor vermelha. E a área da elipse vai ser, portanto, 4 vezes esse valor aí. Tá? Então, temos que achar a expressão f de x. Mas a expressão f de x você vai tirar daqui, né? Dessa equação. Ó. É só você expressar o y em função de x e pegar a parte correspondente a y maior do que zero. Tá bom? Então, da equação da elipse, y2 sobre b2 é 1 menos x2 sobre a2. Portanto, o y2 vai ser b2 que multiplica 1 menos x2 sobre a2, que é o mesmo que b2 vezes a2 menos x2 sobre a2. Tá? Eu posso reescrever esta fração no formato b2 sobre a2 vezes a2 menos x2. Na matemática, o segredo, muitas vezes, é você escrever a sua equação num formato usando uma certa simetria para você enxergar melhor o papel dos termos na equação, tá? Bom, esse é o valor do y ao quadrado, mas eu quero é quem? É o y igual a f de x, que no caso vai ser mais a raiz, né? Porque, veja, aqui você tira que o y é mais ou menos, e a raiz de b2 sobre a2 cai para fora, fica b sobre a, né? E como eu quero o f de x, que é a parte superior da curva, então você vai escolher o sinal de mais. Então, sua expressão vai ficar mais b sobre a vezes a raiz de a2 menos x2. Olha lá, olha. Isso aqui, achar a integral disso, recai aonde? Numa daquelas expressões que a gente viu lá para substituições trigonométricas, tá bom? Então, a área vai ficar como? A área que você está buscando é a integral de 0 até a da função f de x dx, ou seja, então fica essa expressão aí, tá? Eu posso botar o b sobre a para fora, então fica integral de 0 até a da raiz de a2 menos x2. Então pronto, né? Claramente um problema de substituição trigonométrica, tá? Então, qual é a substituição que você vai fazer aqui? É x igual a seno de θ, né? Para expressões do tipo raiz de a2 menos x2. Na verdade, para expressões do tipo a2 menos x2, né? Você não precisa necessariamente ter a raiz. Como a gente viu no exemplo anterior, você pode ter, em vez da raiz, uma potência elevada a 2, elevada a 3, etc. Então, o dx, ou outras potências também, né? Não necessariamente a raiz, que é potência 1/2. Pode ter potências elevada a 3/2. Enfim, apareceu o termo a2 menos x2, então pronto. Se ele está dentro de uma raiz, ou está elevado a um expoente inteiro ou fracionário qualquer, aí você deixa para ver o que acontece após você fazer a substituição trigonométrica. Tá certo? Esse realmente vai funcionar usar a substituição ou não, né? Pode ser que não funcione. Então, o dx vai ficar como? Vai ficar a cosseno de θ dθ. E como é uma integral definida, o que você tem que fazer aqui? Já mudar os limites de integração. Então, quando x for 0, o que você tem aqui? Que o seno de θ é 0, né? E se você faz x igual a 0 nessa expressão,
vai ficar seno de θ igual a 0 sobre A, que é 0. Então, θ vai ser quem? O arco seno de 0, e o arco seno de 0 é 0. E agora você faz o x igual a A, que é o outro limite de integração. Então, você vai tirar daqui, dessa mesma equação, que o seno de θ é 1, né? Porque vai ficar seno de θ igual a A sobre A, que é 1. Então, θ vai ser quem? O arco seno de 1. E o arco seno de 1, você sabe, é π sobre 2. Então, pronto, né? Joga lá. A vai ficar b sobre A, vezes a integral de 0 a π sobre 2, da raiz de A2 menos A2 seno ao quadrado de θ, vezes o dθ, que é A cosseno de θ dθ. Então, isso vai ficar b sobre A, integral de 0 a π sobre 2. Vai ficar a raiz de A2 cosseno ao quadrado de θ, que, portanto, é o módulo de A cosseno de θ vezes A cosseno de θ. E aqui, ó, o módulo de A cosseno de θ é o próprio A cosseno de θ, por quê? Pois, veja, sua variável θ está variando entre 0 e π sobre 2. E nesse intervalo, o cosseno é o quê? Positivo. Tá? Então, a área fica b sobre A, integral de 0 a π sobre 2, de A2 cosseno ao quadrado de θ dθ. Posso botar esse A2 para fora, e aí vai ficar A2b sobre A, simplifica A com A2, então isso vai dar AB, integral de 0 a π sobre 2, e aqui no cosseno ao quadrado, você já usa a fórmula do arco metade, que é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Ok? Então, continua. Esse 1/2 cai para fora da integral. Então, fica... Agora, vamos integrar, né? Integral de 1 dθ é o θ. E a integral do cosseno de 2θ, que é seno de 2θ sobre 2. Com θ variando de 0 a π sobre 2. Então, isso vai ficar AB sobre 2. Agora, você vai substituir o θ. Então, fica π sobre 2, mais 1/2, o seno de 2 vezes π sobre 2, que dá π, né? Menos 0 mais o seno de 0, que é 0. Note que o seno de π também é o quê? É 0. Então, isso fica como? πAB sobre 4. Então, você vê que a área de 1/4 da elipse deu o quê? πAB sobre 4. Então, a área da elipse vai ser 4 vezes isso. 4 vezes πAB sobre 4, que é, portanto, πAB. Então, a área da elipse é π vezes o produto dos semi-eixos, né? Semi-eixo A e semi-eixo B. Note que, em particular, se os semi-eixos são iguais, ambos iguais a um número, digamos, R, então a sua elipse vira o quê? Uma circunferência, né? E está dizendo que a área vai ser, neste caso, o quê? π vezes o A, que é R, vezes o B, que é R, que é πr2. Então, em particular, você acaba provando que a área da circunferência é πr ao quadrado, tá? Porque essa situação é o caso particular em que os semi-eixos são iguais. A igual a B igual a R. E aí é o caso em que a elipse vira um círculo. Tá bom? Bom, então, com isso a gente finaliza esta aula. E
agora é fazer bastante exercício para treinar as técnicas de integração, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço a todos e até mais.